E ela, Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo de Maria, Nepe Alcione, iniciando o estudo de Maria, hoje, dia 27 de julho de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, a todos que irão assistir em momento oportuno, nosso agradecimento e convido a todos para fazer a leitura com a Margarida. E bem, após a prece com a nossa querida irmã Vera. ela está compartilhada, né? Estão vendo, né? Sim, Beleza. A, a Mari aí. Tá. Right. Marineide, É, é, É a senhora que vai é. falar agora? Já posso começar? pode, Margarida, pode sim. Marineide Tá. vai fazer a prece. Boa Deixa eu só noite. identificar. Sim, eu estava fazendo meu evangelho e eu cheguei atrasada. Ah, Desculpa, tá? tá. Tu vai fazer a prece agora de início? Sim, vou fazer. Depois da leitura eu faço a prece. Isso, a Margarida então já vai ler, então já vai na sequência. Obrigada. Vamos lá, Margarida. O caminho, escritura do Espiritismo cristão, doutrina espírita, segunda parte. Luz no lar. Autores diversos. Oração à mulher. Missionária da vida. Ampara o homem para que o homem te ampare. Não te Não te conspurques no prazer, nem te mergulhe no vício. A felicidade na terra depende de ti, como o fruto depende da árvore. Mãe, seu anjo do lar, esposa, auxilia sempre. Companheira, acende o lume da esperança. Irmã, sacrifica-te e ajuda. Mestra, orienta o caminho. Enfermeira, compadecete, fonte sublime, se as feras do mal te poluíram, as águas, imita a corrente cristalina que, no serviço infatigável a todos, expulsa do próprio seio a lama que lhe atiram. Por mais te aflija a dificuldade, não te confies à tristeza ou ao desânimo. Lembra os órfãos, os doentes, os velhos e os desvalidos da estrada que esperam por teus braços e sorri com serenidade para a luta. Deixa que o trabalho tanja as cordas celestes do seu sentimento para que não falte a música da harmonia aos pedregosos trilhos da existência terrestre. Teu coração é uma estrela encarcerada. Não lhe apagues a luz, para que o amor resplandeça sobre as trevas. Eleva-te, elevando-nos, não te esqueça de que trazes nas mãos, ai meu Deus, da vida e a chave, a glória de Deus. Do livro Memei. É porque agora, eleva-te, elevando-nos, não te esqueça de que trazes nas mãos a chave da vida e a chave da vida é a glória de Deus. Memei. Amigos queridos, diante dessa mensagem, da leitura de abertura, pedimos aos benfeitores espirituais desse estudo permissão para que possamos iniciar esse trabalho da noite de hoje, incutindo em nossas mentes e em nossos corações meditação sobre tudo aquilo que será discutido, trazido
para que consigamos absorvê-los e colocá-los, parte deles em nossas vidas. Pedimos, sobretudo, Mestre querido, a Ti, que intua os facilitadores desse estudo e que todos nós estejamos abertos para essa reflexão que ora teremos. E assim, que façamos desse momento um momento de aprendizagem, um momento de reflexões, mas acima de tudo de comunhão contigo e com os benfeitores que nos tutelam. Se conosco, Mestre querido, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, meninas. Gratidão. Estão vendo, né? Aquele nosso slide ainda. Apresentar. Bom, Não está vendo. não? A gente aqui para mim, por favor. Estão É, eu tô enxergando? vendo. Tô. As Margarida não está vendo? mulheres. Tá Ah, vendo, Margarida? Já, já estou vendo. Ah, então perfeito. Nós estamos nas mulheres benditas nas escrituras, né? Então, ao longo dessa caminhada nossa, nós temos descoberto que ser bendita entre as mulheres não significa apenas ser exaltada, né? Mas ser um instrumento de Deus, um canal de luz, um canal de fé, de mulher que coopera com Deus. E hoje a gente segue a nossa reflexão com outras três figuras: Débora, Ana e Esther. Nós já passamos por esses slides, né? Nós vimos o que é bendita, né? Que esse sentido de bendita é mais do que um elogio. O bendita expressa a fonte de bênçãos, ajoelhar, né? Uma vida ajoelhada diante de Deus e sempre disponível ao bem, né? E nós vimos também que esse Baruque, essa força da palavra Baruque, que em hebraico significa bendito, é uma palavra que abre caminhos, que é um convite de encontro a Deus. E nas bênçãos judaicas, cada declaração de bendito prepara um encontro com Deus. E nós encontramos, né, desde a criação, a mulher que foi feita à imagem de Deus, chamada a viver com dignidade, com autoridade espiritual. No começo. E Ó, Eva Goiânia. inaugura esse Ó, ó. princípio de uma nova era, né? De uma nova, onde a presença feminina ela está ligada à responsabilidade de representar o Criador na Terra. E nós vimos, nós já passamos por Ruth, onde nós vemos a lealdade dela, a escolha livre em um novo caminho, um caminho de fé, deixando para trás o seu povo, os seus deuses, para seguir o Deus de Israel. E a doçura de Ruth, a coragem dela nessa entrega silenciosa, a colocou
na linhagem do Cristo. Nós vimos Jael, que por sua vez ela representa essa força inesperada, que em tempos de guerra ela foi uma mulher simples, mas com uma firmeza e discernimento ela libertou Israel ao derrotar o opressor. Hoje a gente vai ver um pouco de Jael também, que quando a gente passa pela juíza Débora, a gente acaba vendo, trazendo um pouco de Jael novamente. A gente passou por Raabe, que era aquela mulher de Jericó, aquela prostituta, que ela ousou crer no Deus de Israel e protegendo os espiãos, né, os espias hebreus. E a fé dela a salvou. E a sua história revelou que o amor de Deus alcança os improváveis, né? Porque ela era uma prostituta e também a fez colocar na genealogia de Jesus. Nós passamos por Sara no estudo passado também, né? A esposa de Abraão, que ela foi bendita por sua espera, pela promessa divina, que mesmo na esterilidade, mesmo na dúvida, ela tornou-se mãe das nações. Então, nós vimos aquela fé oscilante de Sara, que foi uma testemunha à fidelidade de Deus diante das limitações, né? E, por fim, nós vimos Rebeca, que foi escolhida em resposta à oração, né? E revelou virtudes de prontidão e de gentileza, mas que ela também revelou aqueles dilemas da maternidade, onde o amor e a parcialidade se cruzaram, né? E mesmo assim ela se tornou muito importante naquele povo eleito. E hoje a gente entra em Débora e nós encontramos Débora, os registros em Juízes, nos capítulos 4 e 5. Cessaram os guerreiros em Israel, cessaram até que eu, Débora, levantei-me como mãe em Israel, e os filhos de Israel subiam até ela o juízo. Hoje nós vamos ver também Ana, mãe de Samuel, onde onde encontramos os seus registros, né, nos livros de e Samuel. Vá em paz e que o Deus de Israel te conceda o que lhe pedistes. E a gente vai ver Esther, que tem um livro próprio, se levantará para os judeus salvação e libertação. Então hoje nós vamos ver essas três mulheres. Nós já passamos por Ruth, então é o mesmo slide. Sara, Rebeca, Débora. Então vamos lá. Débora. Débora é a única juíza, a única mulher juíza de Israel. Os juízes de Israel, no contexto bíblico, lá do Antigo Testamento, eles não eram juízes como no sentido hoje que a gente conhece de juiz, como os magistrados legais, né? Eles eram líderes carismáticos, carismáticos de charisma, no sentido original, né? Dos dons. Então, eles tinham dons que receberam de Deus, um dom, uma uma missão divina para libertar, guiar ou proteger aquele povo de Deus.
em momentos de crise. E os juízes, eles exerciam diversas funções, como liderar o povo militarmente, libertando Israel dos inimigos e opressores. Os juízes, eles julgavam questões civis, julgavam questões religiosas e orientavam o povo segundo a lei de Deus. E eles também chamavam o povo de volta à fidelidade a Deus, combatendo aquela idolatria que existia e tentando promover o arrependimento. E eles também, os juízes, eles agiam como profetas e conselheiros, guiando espiritualmente o povo. E a Débora era uma mulher juíza de Israel. E esse período que Débora viveu foi um período de grande instabilidade espiritual, estabilidade moral e política em Israel. E o tempo de juízes, ele seguiu após a morte de Josué. Josué foi o sucessor de Moisés e líder do povo de Israel na conquista à Terra Prometida. Josué era um homem de fé, um homem de coragem, e foi ele quem guiou as tribos na travessia do Jordão e nas batalhas contra os povos de Canaã, e estabelecendo a ocupação da terra. Então, quando Josué morreu, não houve um líder central como ele, e cada tribo passou a viver de forma independente. E isso gerou um período muito conturbado, marcado por instabilidade, por idolatrias, conflitos internos e invasões inimigas. Aí é o tempo de juízes, em que Deus traz dons a pessoas, esses líderes carismáticos, esses líderes em que o povo ele frequentemente se afastava de Deus, eles sofriam, eles clamavam por socorro e Deus trazia, levantava, né, como é uma palavra comum, né, dessa época, ele levantava esses líderes carismáticos como Débora para trazer de volta o povo a esse a Deus, né? E Israel, ele estava oprimido, já estava há 20 anos oprimido pe- pelo rei Jabim de Canaã, e cujo comandante do exército era Císera. Císera, lembrem, era aquele em a quem Jael matou. Jael, então, matou Císera, o comandante do exército cananeu de Jabim. Então, lembrem, no estudo anterior de Maria, nós vimos sobre Jael, que matou Císera, na têmpora, né? E então o Císera era comandante desse exército e, conforme relatado em Juízes, após ser derrotado na batalha contra o povo de Israel, liderado por Débora, né? Débora liderou o povo de Israel. Císera fugiu a pé e buscou refúgio na tenda de Jael. E ela o acolheu, lembrando, né, o estudo passado, ofereceu leite e, quando ele adormeceu, Jael cravou uma estaca em sua têmpora, matando-o. E esse ato de coragem de Jael a fez ser uma mulher bendita em Israel. E ela foi a única bendita
é, tida como bendita, né? E Débora, esse ato de coragem e ousadia de Jael, né? É, Débora canta, traz um cântico e louva a Jael. E esse contexto de Juízes, esse contexto opressivo, violento, esse contexto humilhante, onde Israel estava enfraquecido espiritualmente pela idolatria e desobediência, em meio a esse caos surge Débora, essa mulher que é considerada profetisa e juíza. E ela exerceu uma liderança tanto civil quanto espiritual. E ela falava em nome de Deus e ela era procurada pelo povo para direção, para julgar os conflitos e para dar uma direção. E as palmeiras de Débora. O simbolismo da palmeira, ele permanece até hoje forte no judaísmo. A palmeira é um símbolo de sabedoria, de justiça, de retidão, de estabilidade, de presença espiritual, de fecundidade e também de paz. E assim, a palmeira de Débora, a palmeira de Débora, ela é registrada em Juízes, no capítulo 4, versículo 5. Ela se sentava embaixo de uma palmeira e essa palmeira pode ser uma tamareira, né? Uma árvore de tâmara. E em Juízes 4:5 fala: ela se assentava debaixo da palmeira de Israel, subiam e os filhos de Israel subiam a ela para juízo. Então, é um lugar concreto e também esse símbolo de liderança espiritual feminina. Então, para ter esse local concreto, dado um nome a esse local, né? é, a gente observa que esse local, tendo esse nome, esse nome concreto, essa homenagem que fizeram a Débora, era muito incomum uma mulher ocupar essa função e ter esse nome nessa palmeira. Isso ressalta ainda mais a relevância histórica de Débora. E Débora, em hebraico, significa abelha, o que também abelha, né? Ela tem um símbolo grande de atividade, de doçura, firmeza e organização, né? As abelhas, o trabalho das abelhas, né? Então, estar debaixo da palmeira de Débora representa todo esse acolhimento, essa justiça, essa profecia, essa liderança dela, inspirada em Deus. E a gente vê essa fé dela, essa fidelidade, quando relacionado a ela, a Baraque, que era o o rei, né, o Israel. Então nós vemos três pessoas ligadas a Débora em Juízes, três pessoas ligadas a esse chamado de Deus. Císera, né, era um homem poderoso que ele comandava 900 carros de ferro. E Israel clamava por libertação. Débora era líder espiritual naquele tempo
E Deus, ele inspira Débora a convocar Baraque. Eu falei que ele era rei, mas não é rei, desculpe. Ele era um comandante militar muito poderoso e, e, e ele só aceita ir à missão se Débora fosse junto. Então ele não se sente seguro para enfrentar o inimigo sozinho se Débora não estiver junto. E isso a gente vê ainda, a mais ainda, a força dessa mulher. Isso mostra essa grande autoridade que Débora tinha e essa confiança espiritual para esse grande líder que era Baraque, aceitar somente ir à luta contra Císera se Débora estivesse junto, né? E Débora concorda em ir, mas ela profetiza, que está lá em Juízes 4, versículo 9. Irei com você, mas a honra da vitória não será sua. O Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher, que é Jael, que nós vimos no estudo anterior. Então a gente vê essa profecia se cumprir em Jael. E durante a batalha, né, nós vimos que Císera foge, busca refúgio em Jael, na tenda de Jael, e Jael aproveita durante o sono e o mata durante o sono, né? Então nós vemos Débora liderar com sabedoria, Baraque obedecer ao comando de Débora, mesmo com medo, e Jael agir no momento certo, com ousadia. Então a gente vê essas três pessoas entrelaçadas. E após a vitória de quando Císera é morto, né? Quando o exército de Císera se dá por vencido, Débora entoa um cântico que é um cântico poético e ele é tido como o texto mais antigo bíblico e possivelmente datado do século 7 antes de Cristo, século 12 antes de Cristo, desculpa. E carrega um profundo significado histórico, teológico e literário. E nesse cântico de Débora, que é um cântico muito bonito, celebra a intervenção de Deus, a coragem dos que se alistaram e critica as tribos que se omitiram durante o conflito. Então, é um hino, o cântico de Débora é um hino de libertação, é um hino de justiça, é um hino de reconhecimento da ação de Deus através de mulheres, ela e Jael. Então, no cântico, ela também celebra a Jael. E a gente encontra em Débora esse equilíbrio. Débora, ela atuou como profetisa, ela atuou como juíza, ela atuou como líder de guerra, ela atuou como poetisa, porque o cântico dela é poético, e ela não se desequilibrou no poder numa época em que a única juíza, né, numa época de poder, ela não se exaltou por ser a única, por ser mulher em um mundo masculino. Ela tampouco ela se utilizou dessa autoridade. Ela serviu com equilíbrio entre autoridade, entre a humildade, entre o comando
de um exército, entre a escuta, entre a liderança, entre a fé. E a Amélia Rodrigues vem nos trazer, né? Estai vigilantes, aquele que perseverarem, fiéis serão poupados. A fé rutilante, vivida integralmente, conduz com equilíbrio e poupa a criatura da desnecessária aflição, mesmo porque luariza a alma, equipando-a de energias e forças para operar as ocorrências dilaceradoras. Amélia Rodrigues, né, ela vem trazer nesse fé rutilante, que é essa fé que brilha, né? E que vivida, quando vivida integralmente, nos conduz a esse equilíbrio e nos afasta de aflições desnecessárias e nos ilumina com energias restauradoras, né? A gente vive em um momento sobrecarregado de estímulos, conflitos, de escolhas difíceis, e ser vigilante hoje não é se deixar arrastar pela pressa, pelo desânimo ou pela superficialidade. Essa fidelidade a Deus e aos nossos valores espirituais, ao que a gente acredita, torna-se uma âncora no meio a tanta instabilidade. Então, perseverar na fé é um ato de resistência, é um ato de amor. E nesse turbilhões de decisões, emoções, de exigências, esse ensinamento, né, nos recorda que a verdadeira fé sempre nos conduz ao equilíbrio e que esse equilíbrio, quando tem equilíbrio, é força. Então, uma alma, um espírito equilibrado, ele não paralisa, mas ele age com sabedoria. Assim como Débora, né? A gente encontra em Débora um equilíbrio para o seu povo. Nós somos chamados a ser equilíbrio em nosso lar, nas nossas casas espíritas, nas nossas comunidades. Alguém tem algum comentário sobre Débora? Sobre essa juíza? Mari, minha querida. Eu tenho acompanhado esse estudo e acompanhei aquele estudo que você fez, uma live que você fez, que falou sobre a participação das mulheres. E a gente percebe, principalmente na fala de hoje, o direcionar que você está dando, que ela não era somente uma liderança por ser liderança, mas ela tinha todo um perfil, pelo que eu estou entendendo, pelo que eu compreendi, de uma liderança religiosa, ética, consciente e, acima de tudo, conectada com a espiritualidade, porque veio no corpo feminino, naquele período que as mulheres não eram nem vistas como seres humanos, né? Era mais como um objeto mesmo. E o comportamento dela, o perfil dela, a postura dela é muito centrada, é de liderança mesmo, mas uma liderança com refinamento moral muito grande.
E talvez seja por isso que os homens a reverenciavam e nutriam por ela esse respeito, porque ela se fez respeitar. Então, quando você fala para gente e quando você faz essa apresentação dela, essa breve apresentação dela, a gente consegue compreender o papel que essa mulher exerceu naquele momento. E quando ela, na profecia dela, que ela fala que ele não vai, o homem não vai receber, né, o mérito, mas uma outra pessoa e outra mulher, pelo que eu percebi, ele não questiona, ele acata, né, como se a liderança dela espiritual fosse enorme a ponto deles, não sei se é isso, mas era como se não houvesse conflito entre eles. Ela conseguia ser tão imponente a ponto de ser uma pessoa confiável. E isso é muito interessante, porque depois da Débora, qual referência que a gente tem, se a gente for olhar hoje no atual contexto? Quantas mulheres têm toda essa imponência? Tem algumas mulheres, e não tão jovens, que eu tenho assim uma admiração muito grande pela postura enquanto palestrante, enquanto trabalhadora espírita, que não chega nessa disputa de querer mostrar que tem mais conhecimento, mas de uma sabedoria tão interessante que me veio à mente assim, meu Deus, quantas Déboras já foram, estão hoje junto de nós, mas estão invisíveis e que a gente às vezes nem se dá o prazer de conhecê-las. Então, essa figura é uma figura assim, com uma exponência espiritual muito grande e que nos inspira a olhar principalmente para o aspecto humilde, que eu acho que acima de tudo é o que eu vejo como referência dela, a humildade. São essas as minhas pouquíssimas contribuições, Silvia. É isso mesmo, Mari. Ela se tornou uma autoridade espiritual, moral, reconhecida, né? É, em todos os sentidos, né? Porque até o militar, né? Até um, um exército se rendeu a ela, né? Então, imagine a força que essa mulher carregava em si, né? E os filhos de Israel subiam até ela. Então, essa que nem essa palmeira onde ela sentava, as pessoas iam até ela para pedir direção, para pedir orientação a ela, num ambiente machista, num mundo machista, né? É um exemplo de humildade, exemplo de força. É mais uma grande mulher das escrituras registradas. E nós chegamos agora a Ana. A história de Ana está no início do livro de 1 Samuel. Ela é mãe de Samuel, né? E a história de Ana, ela se passa no final do período de Juízes, justamente quando Israel ainda estava passando por uma crise espiritual e política. Ainda era um tempo de degradação moral, idolatria, um tempo de ausência
de liderança, fiel a Deus. Então, aqui nessa época de Ana, no final de Juízes, o povo ainda não tinha um rei. E os juízes já não estavam conseguindo mais restaurar a ordem espiritual. E é nesse momento de transição e de caos espiritual que Deus traz Ana, que Deus levanta Ana, né? Não como um líder visível, mas como um vaso escolhido para Ana gerar aquele que seria o elo entre os juízes e a monarquia, que seria o profeta Samuel. Então, Ana, ela traz uma dor silenciosa, uma mulher profundamente piedosa e perseverante na oração. Ana era uma das esposas de Eucana. Eucana era um levita, um marido que amava profundamente a sua esposa Ana. Ele respeitava o seu sofrimento e apoiava a fé de Ana, mesmo que ele não compreendesse totalmente a sua dor. E ele tinha outras mulheres, costume da época, costume. E a postura de Eucana revela um homem justo, um homem generoso, um homem fiel aos mandamentos de Deus. E a história de Ana é marcada pela dor, a dor da esterilidade, a dor pela e também é marcado pela fé. A esterilidade na época era considerado algo socialmente humilhante e espiritualmente angustiante naquela cultura. Então, ter filhos era sinal de bênção de Deus. E a mulher que não concebia era muitas vezes vista como rejeitada por Deus. E Ana ainda enfrentava provocações constantes de Penina. Penina era uma outra esposa de Eucana, que tinha filhos de Eucana. E ela tirava sarro, ela zombava da situação, da condição de Ana. Mas a fé silenciosa, a fé profunda de Ana era maior. Ana não brigava, Ana não se vinga, Ana não se rebela. O que que Ana faz? Ana vai ao templo, Ana ora. Ana ora de uma maneira tão intensa, de uma maneira tão verdadeira, que o sacerdote Eli, ele a confunde com uma mulher embriagada. E Ana, ela, em suas orações, ela chora, ela entrega o seu sofrimento a Deus e ela faz um voto. Ela diz a Deus, né, que se ela tivesse um filho, ela o entregaria a Deus por toda a vida. E Deus atende a súplica de Ana. E Ana dá à luz a Samuel, que significa, Samuel significa ouvido por Deus. E fiel à sua promessa, né, Ana entrega Samuel para servir no templo, sob os cuidados do sacerdote Eli, aquele que confundiu a oração de Ana com embriaguez. E Samuel, ele cresce no templo, ele torna-se um dos maiores profetas de Israel. Ele se torna um juiz, ele se torna um líder espiritual do povo. E é ele quem mais tarde vai
ungir os dois primeiros reis de Israel, Saul e Davi. E ele vem se tornar uma ponte entre esse tempo dos juízes e o estabelecimento da monarquia. E a gente vê em Ana esse espírito missionário que aceitou esse compromisso dessa maternidade antes mesmo de ter o filho nos braços. Ela não pede um filho por vaidade, ou por orgulho, ou para se vingar de Penina, da outra mulher, do marido dela, de Eucana. Ana pede um filho para servir a Deus. Ela pede um filho para entregar a Deus, para entregar a trabalho a Deus. Ela promete entregar, devolver a Deus aquilo que receber. Então, o nascimento de Samuel não foi apenas um milagre biológico, né? Foi um sinal de que Deus ouve as preces mais íntimas e que a maternidade, quando compreendida como missão, é uma das expressões mais sublimes do amor e da renúncia. E como Maria, como Débora, Ana também canta. Tem o cântico de Ana. O cântico de Ana não é sobre si, mas sobre o Deus que exalta os humildes, sobre o Deus que rebaixa os soberbos, sobre o Deus que não esquece os pequenos, que fecunda o ventre das promessas. Então a gente vê em Ana, a gente aprende que essas dores, elas podem ser férteis, que esses votos, esses pedidos, né, quando a gente pede com sinceridade, toca o coração de Deus. E o verdadeiro amor é desapego, é entrega, é confiança plena em Deus, é confiança plena na vontade de Deus. Ana é vista como esse modelo de fé, esse modelo de entrega, de devoção. Ela queria muito ter um filho e ela entregou ele ao templo, ela entregou ele para servir a Deus. E essa transformação, né? A narrativa, as escritas de Ana, os escritos bíblicos, eles falam em fechar o ventre, que Deus, ele enfatiza que foi o próprio Deus quem fechou o ventre e quem abriu o ventre. Então, esse também, esse movimento de fechar e abrir o ventre, tem toda uma força espiritual, né? Essa fecundidade é muito significativa. Nós vemos essa ação direta de Deus nessa história espiritual de Ana, ativo, presente, soberano, até mesmo sobre os acontecimentos íntimos e dolorosos da vida humana, nada está fora do alcance de Deus. E quando a gente pensa em ventre, né, na tradição bíblica, o ventre está ligado à origem da vida, à criação, ao mistério da vida, à geração, e é um ato de transformação profunda. Então, Ana sai desse lamento para esse agradecimento à dor, da esterilidade para a fecundidade, desse anonimato para a história de Deus. Então, ela é transformada internamente antes de dar à luz, ela é transformada. E a esterilidade, né, em muitos relatos bíblicos, como Sara, a gente encontra como
em Rebeca, agora e agora em Ana, né? A gente representa esses momentos de aparente impossibilidade nos quais Deus age para gerar algo novo, algo puro, marcado por essa promessa. Então, Samuel, ele é filho de Ana, mas ele é mais do que esse filho biológico. Ele é fruto dessa oração fervorosa de Ana, dessa entrega, dessa fé dela. E, a, e aí, Ana, ela se torna esse símbolo dessa fecundidade espiritual, de alguém que gera esse novo, o novo de Deus, através dessa dor e através da confiança. E Manuel Filomeno de Miranda, né, no livro Sexo e Obsessão, ele traz que todo apelo que procede do coração, mesmo quando as possibilidades emocionais não permitem melhor entrosamento entre o sentimento e a razão, atingem o fulcro para o qual é direcionado. Aqui nós temos um Manuel Filomeno de Miranda, né? Ele traz um homem que é mergulhado pelas sombras, cuja oração ainda não, ainda que desesperada, também é captada por essas esferas superiores. E quando fala que nenhuma solicitação ao Pai fica sem resposta, essa oração ela é sentida, mesmo quando ela é mal compreendida. Todo apelo que procede do coração. Então, vem nos lembrar que Deus conhece o coração de quem ora, de quem pede, mesmo que o mundo não compreenda. Deus nos conhece, como aconteceu com Ana. Deus conhecia o coração de Ana. Ele conhece o coração de todos que pedem. Ele conhece o nosso coração. Alguém quer fazer algum comentário sobre Ana? E vamos para Esther. Quem tiver algum comentário, por favor. Esther, o livro de Esther é o único da Bíblia em que o nome de Deus não é citado explicitamente. Ex- exatamente. E muitos estudiosos e comentaristas veem em Esther uma grande lição de fé silenciosa, essa providência discreta e missão assumida que, mesmo quando Deus parece oculto, mesmo quando o nome de Deus não está presente, como no livro de Esther. Esther, o nome dela significa, em persa, significa estrela, estrela, aquela que guia. O nome dela, em hebraico, significa Hadassa, Hadassa, que significa murta. É uma planta aromática. E então ela é essa estrela que brilha na escuridão do exílio. E Esther, uma jovem judia exilada na Pérsia, órfã, criada por seu primo Mardoqueu ou Mordecai, e o contexto em que Esther se encontra se passa no período do Império Persa,
durante o reinado do rei Assuero, ou Xerxes I, por volta de 480 antes de Cristo. Então, quando muitos judeus ainda viviam dispersos após o exílio babilônico, quando a rainha Vasti é deposta por desobedecer o rei, um decreto imperial é lançado para escolher uma nova rainha. E Esther é levada ao palácio com outras jovens. E ela esconde a sua origem judia, a sua origem judaica, a pedido do primo dela, o Mardoqueu, o Mordecai. E ela conquista o rei e é escolhida como rainha. Então, Esther é escolhida como rainha da Pérsia, por sua beleza, mas também por sua coragem, sabedoria e fé. E sua coragem falou mais alto também que a sua aparência. E nesse cenário surge uma grande ameaça. Amã, um alto oficial do Império Persa, extremamente vaidoso, extremamente ambicioso. Quando o primo de Esther, Mardoqueu, judeu, quando ele se recusou a se curvar diante de Ramã, Ramã ficou furioso e, como vingança, Ramã tramou exterminar todos os judeus do império. E Mardoqueu pede que Esther intervenha, mesmo sabendo que apresentar-se diante do rei sem ser chamada poderia significar morte. Sim, apresentar ao rei, na frente do rei, mesmo sendo a esposa dele, sem ser chamada, sem ser chamado, significava morte. E Esther intercedeu por seu povo, ela arriscou a própria vida. Esther jejuou por 3 dias com seu povo. Ela arrisca a própria vida para interceder junto ao rei. Ela entra na presença do rei, ela vai à presença do marido como rei, né? Como mulher, e é recebida e revela a origem do plano de Ramã. Então, Esther denuncia o plano de Ramã de exterminar os judeus e ela revela a sua identidade judaica que ela escondia e ela implora pela salvação do seu povo. O rei fica furioso com a traição de Ramã e ordena a execução de Ramã. Só que existia um decreto de morte aos judeus que o rei não podia revogar, mas ele fez um novo decreto para que permitindo que os judeus se defendessem. E os judeus foram se defender e com isso eles foram salvos. Então a coragem, a sabedoria e a fé de Esther resultaram não apenas na salvação dos judeus, mas resultou numa festa de Purim, que é uma festa que os judeus celebram até hoje, né? Em memória dessa libertação dos judeus que iam ser exterminados. E Esther tornou-se heroína quando ela intercedeu por seu povo, quando ela intercedeu
pelos judeus quando ela arriscou a própria vida, porque estar à frente do rei sem ser chamado era motivo de morte, mesmo ela sendo a rainha. E então ela evitou um genocídio, um extermínio de todos os judeus planejados por Amã. Então, mesmo num palácio, mesmo como rainha, porque ela era rainha, ela vivia no palácio, Esther não se esqueceu de quem era. Ela poderia não ter feito, ela colocou em risco a vida dela. Ela não esqueceu quem ela não esqueceu quem era o seu povo. E quando chegou a hora, ela compreendeu o seu lugar de destaque, não era vaidade, mas ela compreendeu o seu lugar de serviço. E ela foi, testemunhou, né? Então, Esther, essa jovem judia exilada na Pérsia, ela, ela nos mostra, né, que nós, enquanto espíritos encarnados, nós, enquanto encarnações, né, nós temos vários papéis diferentes, mas todos são orientados ao aprendizado e ao bem. Então, Esther jejuou, Esther, ela teve momento que ela silenciou quanto ao à sua verdadeira origem, mas no momento certo, ela revelou quem ela era, né? Ela não deixou para trás a sua origem. Então, Esther escolheu agir. Ela jejuou, ela orou, ela refletiu e ela foi ao encontro do rei, não com arrogância, mas com essa coragem, com essa humildade, com essa estratégia, com essa devoção. Ela é símbolo dessa força que brota dessa intimidade com Deus, mesmo quando não se pronuncia o nome, mesmo que nesse livro não se pronuncia o nome de Deus, né? E Emmanuel, né? Ele vem trazer, todos conseguimos doar cooperação fraternal aos necessitados aos necessitados difíceis das horas escuras, seja silenciando ou clareando situações, nas medidas do entendimento evangélico, sem destruir-lhes a possibilidade de aprender, crescer, melhorar e servir, aproveitando os talentos da vida, no encargo que desempenham e na tarefa que o Mestre lhes confiou, mesmo quando se nos façam adversários gratuitos, podemos auxiliá-los. Está em Opinião Espírita. Esse trecho, né, de Emmanuel nos convida a olhar para essa caridade, né, é ir além de ajudar, é respeitar o outro, mesmo quando esse outro nos fere, mesmo quando, mesmo quando o outro não merecer, né? E nos dias de hoje, em que a gente vive essa cultura de respostas rápidas, polarizações, julgamentos precipitados, a gente percebe que é urgente resgatar essa compreensão
evangélica, esse entendimento do Cristo, de que o verdadeiro auxílio é acolher, é sustentar, respeitar, iluminar com discernimento. Então, Emmanuel, ele vem nos ensinar que, junto com a história de Esther, né, que a gente não pode, que nós, que nós podemos servir aos mais difíceis, aos ingratos, que ainda não despertaram. Esther, ela, ela se colocou em risco. Ela não escondeu a sua origem. Ela foi defender o povo dela. E nós somos desafiados a viver esse evangelho, a viver o evangelho em casa, a viver o evangelho nas redes sociais, no trabalho, sabendo que mesmo quem nos resiste ou quem persegue, né, pode estar desempenhando um papel que é pedagógico em nossas vidas, né? E a gente não pode esquecer a quem nós servimos. É o Cristo que nos convida a seguir, a auxiliar, a esclarecer, a amar. É um exercício diário de humildade e maturidade. Alguém tem algum comentário? Eu estava catando a mãozinha aqui para levantar, mas tudo bem. Fala rápido. Não, eu estava só refletindo assim, tu vê que conforme a cultura, né, da época da humanidade, porque assim, a mulher naquela época servia para procriar. Se ela não conseguia engravidar, ela era uma inútil. Tu vê como é que as visões são em cada época. E como que o ser precisa ter fé, confiança de que tudo está certo, mas que ele pode fazer a sua parte. Seja a época que for, a dificuldade que for, o desafio, o embate, aonde você estiver inserido, há como você fazer algo de bom, de bem, para alguém, para si, né? E não é porque hoje em dia tem a cultura diferente que é fácil. Tem muito desafio para muito, eu diria que para todos nós, em momentos diferentes, em níveis diferentes, e compete ao ser, seja ele homem ou mulher, ou na época que tiver, na cultura que tiver, no país que tiver, ele ser justo, ser bom e ter uma visão do coletivo, ter uma visão do bem. É muito interessante como os exemplos que, que a gente tem na história da humanidade é como estava ali na a palestra do Mordecai. Passou uma época, vem um espírito que esteja um pouco mais evoluído para ir lembrando, para ir reforçando, para que a gente se
mobilize, não, esteja mais atento, né? Se motive também a fazer a nossa parte. É muito interessante a gente observar a história e outra. Agora, eu tenho uma pergunta para você que eu não consegui me responder. É outra coisa. Depois de Maria tem alguma bendita? Pois é, isso é interessante. Hoje que eu estava pensando nisso. Parou em Maria o processo? Não somos benditas nós, coitadas de nós, né? Mas alguma coisa tem aí. Mas eu hoje que eu me dei conta, gente, não tem as benditas depois de Maria, porque eu estava pensando em Madalena, né? Mas tudo bem. Ponto, era só isso. Não. Na verdade, bendita, bendita, acho que são só, a gente falou, né? São só, acho que foi Jael, Maria, e acho que logo no começo, acho que são três apenas, né? O resto são, não é diretamente, né? Mas não, para em Maria, para em Maria. Mas todos nós somos benditos, né? Mas para em Maria. E é exatamente isso, né? São mulheres, né? Hoje a gente viu Débora, Ana e Esther, nos convida a ser mulheres, sermos homens de oração, de coragem, de missão, e que as histórias delas, né, e das outras que a gente já viu e a gente vai ver Miriam, acho que é Isabel, né? E a Mágida também havia pedido e havia falado de, eu não lembro, eu falei que a gente ia incluir também, né? Raquel. Da Raquel. Então falta incluir Raquel, então vai ficar para o próximo estudo, né? As três. E que essas histórias nos inspire cada vez mais, como a Vera falou, né? A viver com humildade, vigilância, fidelidade. E sabendo que, assim como elas, nós fomos colocados por Deus nesse mundo com um propósito, que é servir, amar, confiar, e mesmo nas sombras, porque a luz divina nunca nos abandona. Mari, minha querida, Olhando para o papel dessas três mulheres naquele contexto, a gente vê que cada uma veio uma espécie de missão, um direcionamento. E foram bem interessante o papel de cada uma. E aí, assistindo aquela série Reis, fala bastante sobre a situação da mãe de Samuel e o quão aquela mulher ela mostra a resignação dela, o comportamento dela e cumprimento no que ela se propôs, porque o Samuel vai muito pequeno ainda, vai, vai ainda bem menino para conviver distante deles, né, dela e do marido. Mas a relação deles é uma relação assim de muita parceria, porque eles sempre vão visitá-lo. E a forma mesmo distante, ela conseguiu educá-lo com toda a sua, mesmo distante, ela conseguiu mostrar para ele o quão, se bem que já era um espírito, como você colocou, né, evoluído, já veio com uma missão também, mas teve muita referência dela. E quando a gente vai olhar Esther, a gente não vê um novo contexto, vê um novo propósito, mas sempre com esse papel de imponência e de condução espiritual muito elevada das três, né? E das outras que a gente viu nos estudos anteriores. E aí, eu acho que é a Vera que pergunta, e depois de Maria, não teve mais? Eu acredito que sim. Eu acredito que teve e tem.
mas nós ainda somos uma sociedade muito sexista, muito, é, quer queira ou não, machista, que se a gente for, não fosse esses estudos, que você vai buscar nas entrelinhas e que a gente não vê muita referência, nessas mulheres a gente conseguia vê-las como sendo realmente alguém que exerceu um papel fundamental naquele momento histórico. Porque estudando um pouco da história das mulheres, a gente percebe que nós sempre fomos à margem. Isso não significa que não tivemos papel na história, papel de importância. Tivemos sim. Aí me veio à mente a própria Joana d'Arc e outras imponentes mulheres que tiveram, mas que são invisíveis aos olhos dos homens, mas são visíveis aos olhos de Deus, né? E quem sabe um dia, num outro contexto, a gente não consiga identificá-las, outras lideranças religiosas, com papéis importantes também, porque a gente vai olhar a história do próprio Paulo, Jesus, nessa versão agora, nessa última série que passou agora, a gente percebe a relação de Deus, de Jesus com as mulheres. Ele não, ele chama as mulheres para perto dele. Ele tem um diálogo. Ele as vê como sendo protagonista. Elas estão ali, não só uma mãe, é Maria, é a mãe, já é a esposa de Pedro e outras mulheres. Então elas estão ali e eu estava dormindo um pouquinho, mas eu acho que eu ainda lembro quando ele faz a Santa Ceia com os discípulos, mas ele faz também com elas. Então, quando você começa a estudar um pouco mais, você começa a ver essa presença feminina de importância, mas que eu não sei se pelo fato da gente ser mesmo machista, sexista, mas que elas estão invisíveis aos nossos olhos, mas que fizeram uma diferença muito grande de que fazem, né? Nós mulheres, por mais que a gente tenha esse papel que a gente veio hoje de não cuidador, de cuidadora, daquela que está sempre assumindo uma dupla, uma quádrupla, uma quíntupla jornada de trabalho, mas a gente exerce um papel fundamental. É, eu estive semana passada no interior do estado do Amapá, ministrando aula para um curso de engenharia agronômica. E me chamou muita atenção quando eu vi uma percentual muito grande de mulheres na agronomia. E aí eu perguntei para elas, né, o que as motivou, como é que elas se sentem no espaço, que ainda é um espaço masculinizado. Na academia, nem tanto, mas principalmente quando elas vão atuar frente aos grandes projetos, quando elas vão para os agronegócios, lidar com os agricultores que são machistas, são sexistas. Como é que elas se veem naquele espaço? Porque você mesmo, não sei se foi você que falou, Silvia, ou foi alguém, ou eu ando um pouco viajando, mas onde quer que a gente vá, a gente se torna referência. E ali, no interior do estado do Amapá, a maioria muito grande ali são adeptas da igreja evangélica. E elas têm assim um comportamento bem interessante, sabe? E eu as vi assim como sendo referência na parte não só religiosa, mas também na questão da assessoria agrícola.
E quando a gente foi fazer uma pesquisa de campo, que a gente chama visita técnica, elas tomaram a linha de frente da condução, as mulheres. E os homens olhando assim para elas e super entusiasmados, os proprietários da agricultura familiar, que são pequenos proprietários, né? E aí eu vejo que eu fico me perguntando quanto espírita, né? Quantas dessas mulheres anteriores não estão hoje ao nosso lado e em situações diferenciadas, se tornando essa referência, seja na universidade, seja na liderança religiosa, seja como mãe, sei lá, exercendo papéis assim tão diferentes, porque a gente vê e, e eu olho para você, eu estava lembrando hoje, quando a gente estava fazendo, iniciou esse grupo de estudo ainda na época do Lucas, e quando você foi aqui, nem sei se você se escolheu ou você foi escolhida. E aí você tinha assim, era toda tímida, era assim, parecia assim que tinha um pouquinho de vergonha. E hoje eu vejo assim você, sabe, liderando o nosso estudo, conduzindo o nosso trabalho, um estudo que é tão importante. E quando eu te vi lá falando sobre as mulheres, apreciando as mulheres na religião, nas religiões, eu fiquei assim, meu Deus, olha o quanto salto. Então, você pode, com que outra mulher, não ser essa liderança religiosa, essas imaculadas, mas quem nos garante que não, né? Eu acredito que, enquanto espíritas, nós estamos fazendo um papel também muito importante enquanto mulheres, onde quer que a gente vá. E ser mãe é uma tarefa que não é para qualquer um, porque é delicado. E quando a gente olha aquilo que a gente, aquele ser que a gente trouxe, que a gente sabe que não são nossos, mas que a gente tem um amor tão grande e que às vezes se direcionam para outro caminho e a gente tem que ficar ali, né, confiante, igual como, não igual, mas assim, eu lembro muito de Maria, quando Jesus foi crucificado, quando ele foi injuriado, aquela situação que ele passou, e ela ali firme, sem reclamar. E quantas mães não passam por situações também delicadas, estão ali firmes. Enfim, é só para lembrar para a gente que acho que a gente precisa ter a sensibilidade que o Evangelho chama a atenção da gente, né? Que a gente precisa abrir mais os olhos para ver, ouvido para ouvir, porque às vezes a gente passa tão despercebidos que não percebe que nós estamos sendo conduzidos por um espírito de alta envergadura e a gente nem se dá conta que está convivendo conosco, né? Que pode ser mulher, que pode ser homem, enfim, é isso. Gratidão, minha querida. É só para terminar. As benditas foram Ruth, Jael e Maria, as benditas diretamente, né? E no estudo seguinte a gente fica com Miriam, Raquel e Isabel. Então, já estamos no nosso horário. Eu convido mais alguém quer falar alguma coisa ou podemos seguir com a nossa prece? Elis, minha querida, e Mari, ficou para mim quando surgiu o grupo, era eu e Elis. Depois ficou eu, João, agora tá eu, Elis, João, Vera. Elis, por favor, minha querida. Boa noite. Você me ouve bem, André? Muito bem. Boa noite a todas. Que estudo maravilhoso, né? Passa um filme na cabeça da gente, né? Que saudade daqueles dias.
eu acho que no futuro a gente também vai sentir saudade desses dias, né? E entre tantas indas e vindas, eu agradeço muito por estar aqui novamente. Então vamos agradecer, né? Mestre Jesus, nossa gratidão por estarmos reunidos em teu nome, pela oportunidade da vida e pela oportunidade de pensar a condição humana na perspectiva feminina. Que o Senhor abençoe o nosso coração, para que o exemplo dessas mulheres possa também inspirar as nossas trajetórias e que tenhamos força e coragem para dar testemunho do teu Evangelho, mesmo diante ainda de tantas imperfeições. Porque se ainda não podemos ser como Maria ou tantas outras, a querida Maria, nossa mãezinha, né, está tão além de nós, que sejamos como aquelas mulheres que foram chamadas como Madalena, como tantas outras, chamadas pelo teu nome, pela tua voz, pelo perfume suave do teu amor. Fica conosco, Senhor, e abençoa os nossos lares hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Boa semana a todos. Boa semana. Tchau, meninos e meninas.